Muito boa noite, pessoal. Tudo jóia? Pessoal aí que está no meu Instagram, no Instagram da Maiara. Estamos indo aí para mais uma semana de lives. A nossa semana de live começou no dia 11, né? Maiara acabou de entrar aqui. Deixa eu chamar ela para a gente bater. O pessoal que está entrando aí vai convidando todo mundo. Boa noite, Thaís, minha querida. Boa noite, Maiara. Boa noite, Rafa, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Muito obrigada. Eu queria começar essa live te agradecendo imensamente pelo carinho que você aceitou a minha proposta de participar desse mês de live, né? Foi um mês que a gente tirou aí para falar com a mulherada e tá tendo um retorno muito legal, né, em relação ao mês da mulher. Sim. E graças a Deus, assim, eu convidei mulheres maravilhosas, profissionais maravilhosas, para estarem falando um pouquinho da sua profissão, né, para as mulheres. E você, né, faz parte disso. A Mayara é uma menina que eu conheço aí desde pequenininha. Tem um carinho super especial pela Mayara, ela sabe disso, que eu vi ela um pouquinho lá correndo lá na rua de casa e agora tá essa mulher aí linda, essa profissional super competente, a Mayara, que é psicóloga clínica. Então, assim, desde já, meu muito obrigada por você estar aqui hoje. E fala um pouquinho de você, Mayara, do seu trabalho, da sua profissão. Fala um pouquinho de Imagina. você. Imagina, Rafa, eu que agradeço o convite, me sinto lisonjeada de poder participar hoje desse mês que é tão importante, né? Para a gente falar um pouco com as mulheres que estão aí e também um pouquinho com os homens, que quando a gente fala de relacionamento tóxico, não é só com mulher que acontece, né? É, Exatamente. mas eu sou psicóloga clínica, tenho meu consultório aqui em Baipendi e também trabalho no hospital, né, aqui de Baipendi como psicóloga. E já faz 6 anos que eu tô formada. E no consultório a gente acaba se deparando, né, com esse tipo de relacionamento. Não só no consultório, mas no hospital também. Às vezes a gente encontra algum paciente que está passando por um momento difícil, né? Então, esse é um tema muito pertinente, muito importante para ser abordado, né? Então, a gente vê cada vez mais uma frequência desse tipo de relacionamento acontecendo. Beleza. Quando a gente estava estudando, né, os temas, e a gente até veio, a gente teve a primeira live com a Letícia Lemos, psicóloga, que acabou de entrar aqui, e a Letícia falou sobre autoestima e autoaceitação. Eu falei assim, a gente nem combinou, mas os temas vieram assim, um encaixando no outro. Sim. Porque a questão do relacionamento tóxico, que é o que a gente vai falar hoje, ele tem muito a ver com essa questão da autoestima. Então, eu queria que você explicasse, Mar, para o pessoal que está em casa, né, que o pessoal que está assistindo, o que seria, o que fosse para definir, o que é um relacionamento tóxico? Então, relacionamento tóxico é quando a outra pessoa, ela quer controlar a outra, né? Ela quer manipular de alguma maneira. Então, acaba se tornando um relacionamento ruim. Quando a gente fala de autoestima, que é muito pertinente também, porque acaba afetando muito a autoestima da outra pessoa que está vivendo nesse relacionamento. E ela acaba se deixando envolver de alguma maneira nesse tipo de relacionamento. Então, é muito difícil, né? A gente identificar e até mesmo aceitar que a gente está vivendo um relacionamento assim. Então, o outro, ele quer manipular, quer controlar, né? E acaba tirando um pouco até mesmo da individualidade, né? A pessoa, ela vai perdendo a individualidade e até mesmo a própria identidade. E que vem de encontro com essa autoestima, que começa a ficar muito Uhum. baixa, né? Começa a ter um declínio, porque a pessoa começa a perder o olhar para ela mesma e colocando esse olhar todo em função do outro, né? Mayara, mas assim, a gente consegue identificar quando a gente está vivendo um relacionamento tóxico? Tem alguns sinais, né, que a gente percebe que começa a ficar tóxico o relacionamento. Normalmente Uhum. começa de uma forma bem sutil, né? Então é difícil de entender a princípio, porque parece muito mais um cuidado, né?
tem Uhum. aquele ciúme. Então parece assim, ah, ele está cuidando de mim, ou ela está cuidando de mim, né? Então é porque me ama, né? Então a gente vê muita verbalização da pessoa tóxica assim. Eu estou fazendo isso, eu estou falando isso porque eu te amo, Uhum. né? Porque eu gosto de você, eu quero estar com você. Então eu estou cuidando de você. Então isso acaba se confundindo um pouco, né? A pessoa começa a ficar um pouco confusa sobre isso. Mas é aquela pessoa que ela quer controlar, né? Então assim, ela acaba limitando muito a vida do outro. Ah, eu quero sair com as minhas amigas, mas aí, mas eu vou ficar sozinho, né? E você vai sair com elas, e quem que vai estar lá? Eu tô te protegendo porque eu te amo, eu tô preocupado. E aí acaba tendo esse controle, né? Esse ciúme de tudo, né? E aí vai tirando um pouco isso da pessoa. Tudo é culpa do outro também, né? Ah, eu briguei com você, mas a culpa foi sua, porque você foi fazer tal coisa, porque você me deixou nervoso. E quando a gente fala de relacionamento tóxico, a gente lembra muito de agressões também, né? Uhum. Agressões tanto verbais, né, que vai diminuindo o outro, tanto físicas também que pode acontecer. E sempre responsabilizando o outro pela atitude ruim que você teve. Então, assim, a pessoa tem tem um ciúme, a culpa é do outro. Ah, eu me alterei com você, mas a culpa é sua, porque você fez isso. Então a gente começa a perceber nesses sinais que a pessoa vai dando, né? Acaba que não é um cuidado, né? A gente percebe que vai excedendo um cuidado, essa percepção de amor, né, de limitar, de prender, e na verdade não é isso, né? A pessoa ela começa a ter dificuldade, inclusive, de ser ela mesma, né? Então eu não vou falar isso com ele ou ela, porque acho que não vai gostar. Então minhas amigas me chamaram, mas acho que ele não vai gostar, então eu vou falar que eu não posso, eu vou falar que eu tô ocupada, né, para Mas poder ir limitando. pelo que você está falando, eu percebo que o relacionamento ele começa a ficar tóxico quando eu tenho medo de me comunicar com o outro, né? Exatamente. Se eu coloco uma roupa e eu fico assim, ai, mas eu acho que eu vou tirar porque ele não gosta, se a pessoa não vai gostar, eu não vou falar com tal pessoa porque o parceiro pode não gostar. Quando começa a virar uma relação de medo, dá para se perceber que a gente está entrando num relacionamento tóxico. Seria mais ou menos isso? Exatamente, Rafa, é isso mesmo. Então, quando a gente fala de um relacionamento tóxico, a gente sempre lembra de muito medo, né? Então, a gente tem Uhum, aquela expressão assim, parece que a pessoa está sempre pisando em ovos. uhum. Eu vou tomar cuidado para onde que eu vou olhar ou o que que eu vou falar. Então, ela vai ficando desconfortável na presença do outro. E o amor não é isso, né? Um relacionamento saudável, ele vai contra isso, né? Esse É, medo que fica permeando aí. eu vejo que assim, essa questão de toxicidade, igual você falou, as pessoas têm mania de romantizar um relacionamento tóxico. Isso pensando num casal, né, de homem e mulher, ou dois homens, duas mulheres, enfim. Mas as pessoas romantizam isso como excesso de cuidado, né? Exatamente. E depois a pessoa se vê tão emaranhada naquela situação que ela não consegue sair. Ela já tem até medo de sair da relação, porque ela tem medo da reação do outro. Ela tem medo da reação do outro e tem aquela questão também. A pessoa sempre acha que vai melhorar, Sim. né? Ah, não, mas ele tá assim, mas eu posso conseguir com que ele melhore. Eu acredito que vai passar essa fase, né? Então ela Uhum. deposita no outro uma expectativa, né, de poder ter uma evolução nesse relacionamento, que a outra pessoa ela possa ficar bem depois e esses comportamentos possam diminuir. Eu vejo também essa questão de esperar mudar, e eu vejo também um comportamento de que a pessoa que o agente tóxico da relação, ele tende a fazer o outro achar que ele nunca vai achar coisa melhor. Eu vejo muito isso também, né? Tipo assim, se Exatamente. você largar, se você for embora, quem vai te querer?
quem que vai fazer isso? Existe uma certa de uma dependência emocional também, não existe, Mayara? Existe sim. Então a gente tem também um outro sinal, né? Que é essas críticas disfarçadas de elogio. Ah, mas é só eu que vou te achar bonita. Ah, você é bonita, mas você tá um pouco gordinha, né? Nesse sentido, assim. Então a pessoa ela vai acabando, ela começa a pensar que ela não vai encontrar um outro parceiro. Ou até mesmo que o relacionamento são assim, né? Então, Uhum. uma forma de se manter, a gente acaba tendo pensamentos que sabotam, né? A pessoa começa a ter vários pensamentos que sabotam ela mesma, no sentido de, acho que todos os relacionamentos são assim, ou ele me ama muito, ou não vou encontrar outra pessoa como ele ou ela, né? Então, isso acaba mantendo ela nesse tipo de relacionamento, nessa dificuldade de sair. Essa questão do que o outro fala é um negócio tão perigoso que a gente está falando aqui de relacionamentos, mas assim, a questão da toxicidade ela vai muito além do casal, não é, Mayara? Existem outros relacionamentos que também são tóxicos, né? Com certeza. Então, a gente vê também isso acontecer muito em família, né? Então, assim, às vezes a gente vê pais tóxicos no sentido que a palavra do pai e da mãe tem muito peso para as pessoas, né? E às vezes eles têm dificuldade de lidar com o amadurecimento do filho e acaba tendo uma certa toxicidade. Tem também a amizade, né? A amizade também pode ser tóxica, né? Então a pessoa começa a te ver como uma propriedade. Você só pode ser minha amiga, você não pode ser amiga do outro. Todos os lugares que você for, eu tenho que ir também. Eu tenho que ser chamada, né? Então Uhum. todos os lugares tem que ser meu, né? Então isso acaba também afetando vários tipos de relações, não só a relação de amorosa, como a gente vê falar muito mais, que tem muito mais ênfase, né? Mas a Sim. família também pode ser tóxica, sim. Essa questão, até alguém comentou aqui isso serve para mulher também. Aqui a gente Serve. está falando independente do sexo. Existem homens tóxicos e E mulheres mulheres tóxicas, com né? certeza. Não é a questão da sexualidade em si. Tanto que essa questão familiar, eu falo assim, que ela é muito perigosa. Mayara, acho que se eu tiver errada, você me corrige. Mas eu acho que quando um adulto ele acaba ficando confortável num relacionamento tóxico na vida adulta, é porque na infância ele já vem sofrendo um processo de toxicidade por parte dos pais, por parte do irmão. Então, assim, às vezes o pai, a mãe fala coisa para os filhos, né? Fala a respeito do corpo, da inteligência, Sim, faz comparações, né? O seu irmão é isso, exatamente. o seu irmão é aquilo Uhum. outro. E você vai gerando naquela criança uma. Meio que eu falo assim, é igual um computador, você vai guardando dados negativos ali. E quando a pessoa entrar na vida adulta, ela acaba procurando é, os seus pares, assim, ela procura, a menina vai procurar pessoas parecidas com o pai. Então, se o pai era um pai dominador, tóxico, ela tende a encontrar parceiros tóxicos e vice-versa, né? E acaba a pessoa vai ficando confortável nesse relacionamento tóxico, achando que tá normal. Não seria isso, Mayara? É isso mesmo, Rafa. Então, o que que a gente vê na psicologia é assim. A minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. Então, a gente acredita muito, né, o quanto as crenças são formadas na infância, né? Então, quando a gente pensa numa criança, o primeiro convívio social que essa criança tem é com a família, né, com os tios, com os irmãos, e é essa família justamente que vai construindo crenças, né, junto Uhum. dessa criança. Então, ela vai explicando o que pode, o que não pode, e algumas verbalizações vão ficando cada vez mais é, guardadas para essa criança, ela vai fixando isso. Então, o que que acontece?
quando se tem alguns pais que faz tipo de comparações ou pontua muito determinada situação daquela criança, alguma característica, ela vai guardando isso. Então, isso a gente chama de crença. Ela vai crescendo, né? E essa crença ela vai ficando cada vez mais forte. Então, o que que a gente pensa da crença? A crença é tudo que a gente acredita sobre a gente mesmo, né? Uhum. O que eu acredito sobre mim, como eu sou como pessoa, sobre o mundo em geral e sobre as pessoas que estão à nossa volta. Né? Então, Uhum. essa criança, ela vai vivendo e ela vai crescendo, fortalecendo essa crença. De que maneira? De uma forma inconsciente, essa pessoa ela vai buscar se colocar em situações que confirmem essa crença dela. Então, por isso Uhum. que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, já é o terceiro relacionamento que eu tenho que ele é possessivo. Só pode ser karma. Não, não é Uhum. karma, né? Então a gente tem uma explicação. Por quê? Só tem uma pessoa que não mudou nessa relação. Quem que é? É você que está escolhendo os parceiros com o mesmo perfil. Então, o que está acontecendo? O que está precisando ser reforçado aí? Então, a gente precisa desconstruir essas crenças, né? Para que a pessoa possa Uhum. ter um olhar diferente para ela mesma. Então, quando a gente pensa numa pessoa que está passando e convivendo com uma pessoa tóxica, é exatamente isso, né? Ela pode estar confirmando alguma crença dela. Né, Sim. alguma crença de incapacidade ou não sou boa o suficiente, né? Porque o que que a pessoa tóxica faz? Parece que ela fica reafirmando o tempo todo que você não é boa o suficiente. Tudo é sua culpa, né? Você fez errado, por isso que eu agi assim, né? Uhum. Então você tá um pouco gordinha, ou você precisa melhorar isso. Tá bom, mas pode melhorar, né? Então ela não fica feliz com as suas conquistas, pelo contrário, né? Ela vai trazer uma diminuição dessas conquistas, não vai validar isso, né? E ao mesmo tempo vai maximizar o problema que ela vê em você. Então vai confirmando essa crença, vai fazendo você ter uma visão cada vez mais distorcida de você mesma. Então, assim, fica aí um alerta, né, para quem é pai, para quem é mãe, para quem é tio, para quem convive com a criança, né, em especial, que o que a gente fala tem um peso muito grande na vida daquele ser que está sendo construído, né? Na Exatamente. personalidade, no caráter, nas escolhas que esse adulto, que essa criança vai fazer depois de adulto, está muito relacionado ao que a gente fala para ela enquanto é criança. Então, os pais aí têm que ter um pouco, tentar ter um pouco mais de cuidado com essas coisas, porque essa questão de fazer comparações, comparar com outro irmão, com o vizinho, com o primo, essa questão de você tá gorda, ninguém vai te querer, aonde você vai arrumar É, namorado se você tá gordinha assim? Se você continuar fazendo isso, você nunca vai encontrar ninguém. Ou tipo exatamente. assim, vai ficar estudando para quê? Você é burro, você não consegue aprender nada, você está banado. Então, esse tipo de comentário é muito complicado, né? E fica um alerta para os pais em relação a isso, porque acaba gerando um ambiente tóxico na infância. Exatamente, é isso mesmo. E essas verbalizações, elas têm muito peso, né? E às vezes a gente acha que as pessoas vão esquecer, porque é a gente que fala esquece, né? Mas Pois quem, é. mas quem escuta não esquece, né? Então isso vai gerando. Eu sempre falo para meus pacientes que nós somos como se a gente fosse um copo de água embaixo de uma goteira, né? Tá pingando ali. Aí a gente vai lá e coloca uma vasilha, coloca um copo, e aí aquela primeira gotinha tranquilo, ainda cabe E muitas vai gotas também. ali dentro, né? Então vai gotejando, vai goteirando e tal. E aí chega uma hora que aquele copo transborda, né? Mas foi a primeira gota ou foi a última gota que fez esse copo transbordar? Não, foi o acúmulo de todas, né? Então a Aham. gente é assim na vida também. A gente vai guardando coisas, a gente vai construindo uma concepção da gente mesmo e chega uma hora que a gente transborda também. Né? Porque a gente vai tolerando muitas coisas, quando na verdade a gente tem que falar sobre isso e não aceitar muitas coisas, né? Com certeza. Outra visão também que eu vejo muito, é muito comum, embora as pessoas não percebam, de relacionamento tóxico, é dentro do ambiente de trabalho, Sim, tem né? Eu falo muito. que a gente fala, né, relacionamento se fala muito, mas eu sou prova de que eu já estive em lugares que eu trabalhei que foram extremamente tóxicos
de eu ter crise de ansiedade, de eu ir parar assim, realmente com o médico, porque eu comecei, minha cabeça virou um turbilhão e eu só realmente fiquei legal quando eu saí desse ambiente tóxico. E para mim foi muito bom na época, eu tive que fazer terapia e tal, porque assim, eu aprendi a identificar o que me fazia mal. Porque Exatamente. ainda mais eu falo assim, quando a gente está naquele primeiro emprego, você tem que segurar aquele emprego de todo jeito e tal, e a gente fica meio desnorteado, você acha que tudo é normal, você acha que você merece levar aquela chamada de atenção, você mereceu aquele negócio, e só que aquilo vai virando uma rotina e chega uma hora que a gente acaba ficando doente. Então, assim, eu vivi por isso e eu depois, quando eu comecei a entender, eu falei, cara, nunca mais eu vou deixar ninguém me intoxicar dessa forma no meu ambiente de trabalho. E eu comecei a identificar essas coisas. E isso acontece muito, né, Mayara? Acontece, o ambiente de trabalho também é um dos locais que acontece muito, né? Então, onde as pessoas desrespeitam a outra, né? Uhum. Usa da autoridade ou da hierarquia, né? Para poder chamar a atenção de uma forma errada, expor a pessoa, né, no meio do trabalho. Então, isso é muito negativo. Né? Isso acontece demais e a pessoa vai adoecendo de fato, né? Hoje Uhum. a gente tem até a síndrome de burnout, que é o estresse excessivo no ambiente de trabalho, que a gente pode pensar também. O ambiente de trabalho tóxico, ele tem uma probabilidade imensa de gerar uma síndrome de burnout no seu colaborador. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, identificar mesmo, não só no relacionamento amoroso, mas na família ou no ciclo de amizades, mas também no trabalho, né? Que tipo de relacionamento que a gente está tendo nesses ambientes? O quanto a gente está podendo ser a gente mesmo, colocar limites, né? Porque às vezes a gente acha que eu preciso desse trabalho, então tenho que me sujeitar. Ou Sim. eu preciso ficar com essa pessoa, então eu vou aceitar isso, né? Eu não vou encontrar uma pessoa melhor, não vou achar um trabalho melhor, né? E aí isso fica prendendo a pessoa nessa situação que acaba adoecendo mesmo, né? Uhum. Porque ela vai perdendo os valores, ela vai é, deixando de ver as qualidades que ela tem. A questão do ambiente do trabalho, eu falo que ela é tão séria, porque assim, a gente em média passa 8 horas dentro do trabalho, Sim. né? Um terço do dia a gente está de dentro. E é muito comum, eu vejo pelas pacientes que eu atendo aqui na estética e na acupuntura, o quanto que as pessoas estão infelizes no trabalho, mas não por causa do trabalho em si. Não é porque está trabalhando, fazendo uma X coisa, é por conta do ambiente, né? E o quanto que isso desgasta, o quanto que isso gera enxaqueca, o quanto que isso mexe com a questão do intestino. Uhum. Enfim, vai virando uma bola de neve que vira uma doença física mesmo, né? A questão da Exatamente. toxicidade, ela vira uma doença física. E às vezes a pessoa precisa aprender a identificar onde que está esse problema e sair fora. Porque eu falo assim, quando eu cheguei nesse ponto, eu lembro que eu falei, cara, isso não vale a minha saúde. Eu tava tão desnorteada que eu falava assim, às vezes se a pessoa falasse um pouquinho mais alto comigo, eu já chorava. Eu, Uhum. eu entrei num estado assim de pânico mesmo, que eu falava assim, nossa, pelo amor de Deus, hoje é segunda-feira, ainda tem mais 5 dias pela frente, eu vou ter que trabalhar. Eu ia trabalhar assim, extremamente angustiada. Então, assim, Sim. a questão da toxicidade do trabalho não é legal, acontece demais e as pessoas não percebem. E eu vejo até que falta um pouco de tato nas empresas, nos lugares, para ter para aprender a lidar com isso daí também, né, Mayara? Porque lugar que tem Sim. muita gente dá confusão. Sim, com certeza. O convívio é muito difícil, né? As relações interpessoais é complicadas, porque cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito, quer fazer de um jeito diferente, né? Então, equilibrar tudo isso não é uma tarefa fácil, né? E a gente, infelizmente, ainda vê muitos chefes, né? A gente não vê Uhum, muitos líderes ainda. E a gente precisa de líderes, né? com É aquele certeza. que fala, vamos fazer junto, o que que tá precisando, né? E o chefe é aquele, você tem que fazer e pronto, acabou, você já fez, é o que preciso para hoje, mesmo que seja uma tarefa impossível, né? E aí Uhum, começa a agredir o outro
de muitas maneiras, né? Então a gente precisa sim treinar mais as empresas, preparar mais os líderes, né? Porque a equipe, ela precisa de bons líderes para ela funcionar, ela tem que estar harmonizada, né? Ninguém é Uhum. igual, mas a gente consegue conviver com as diferenças do outro sem tornar um ambiente tóxico, né? Sem estar no Perfeito. relacionamento tóxico. E como você estava falando, que você observa aí nas suas pacientes, né? Questões físicas, porque a pessoa começa a somatizar, né? Ela não Uhum. está conseguindo colocar isso para fora. E se a gente pensa no trabalho, ela vive a maior parte do dia no trabalho, mais que com a própria família, né? Sim. Então, como ela fica lá nesse ambiente opressor, nessa pressão diária, né? E o corpo, ele tem que colocar essa energia para fora de alguma maneira. E é muitas vezes quando vem algumas doenças psicossomatizadas, né? Que a gente pensa em alergia, enxaqueca, né? Intestino preso e por aí vai, né? Dor de Uhum. cabeça, justamente por essa somatização. Ô, Mayara, você percebe que o relacionamento tóxico, ele tem uma evolução? Porque às vezes a gente está falando aqui de relacionamento tóxico, mas existe depois dele também a questão do abusivo e até a agressão. Existe Uhum. uma progressão realmente ou não? Existe uma progressão, sim, né? Então, como eu te disse, sempre começa muito bem, né? No sentido, eu estou cuidando de você, né? Eu estou te amparando, é porque eu me preocupo, é porque eu te amo, né? Com essa verbalização. E aí, quando a pessoa começa a perceber que ela está sendo sufocada, ela começa a querer sair disso, é onde começa a vir os abusos, as ameaças, os xingamentos, até partir para a agressão física, né? E a gente pensa assim, tem agressão física, tem agressão sexual também, né? De Uhum. querer obrigar o outro a fazer algo que ele não quer, né? Então a gente vê uma progressão, a pessoa ela vai mostrando sinais cada vez mais, vai intensificando. Você falou um negócio aí a respeito até da agressão sexual. Acaba que assim na parte da acupuntura a gente acaba conversando muito com a parte terapêutica com o cliente, com o paciente, e uma vez eu atendi uma pessoa e eu fiquei, essa foi o primeiro caso, depois eu vi outros, mas eu fiquei muito chocada porque a paciente estava tendo um problema de cistite, de infecção urinária de repetição. Estava Uhum, tendo e a gente estava tratando e parecia que a pessoa não estava evoluindo. E aí, num dia, a gente conversa daqui, conversa de lá para tentar chegar no denominador comum. Aí, essa paciente falou para mim que ela estava num relacionamento onde o parceiro fazia ela se vestir de uma outra personagem, não personagem, não era fetiche, não. Tipo, ele idealizava uma secretária de tal lugar. E aí ela tinha que se comportar como aquela pessoa, uhum, para que ele tivesse relação sexual. E só que isso começou a virar uma constante. Ela falava assim: ele nunca quer estar na cama comigo, eu sempre tenho que estar travestida de uma outra pessoa para que ele queira estar comigo. E essa mulher começou a ter problema no sistema genital, né? Ela começou a ter infecção, ela começou a ter essas coisas. E eu lembro que quando ela externou esse problema e a gente conversou a respeito disso, eu falei assim: olha, você está passando por um processo de abuso, porque isso não existe. As coisas combinadas são combinadas. Agora, a partir do uhum. momento que você está fazendo uma coisa que você não aprova, isso é abuso. E eu lembro assim que para ela foi muito duro ela aceitar que isso era um abuso, porque ela achava assim que era normal. Ela achava que era um fetiche dele, que era normal, que todo homem tinha, e que ela, como uma boa mulher, tinha que se prestar isso. Foi Sim, muito duro para ela, e eu lembro que na época ela realmente, eu falei para ela procurar um tratamento com psicólogo e tal, porque isso não estava correto. Mas para você ver como é que uma coisa assim tão importante estava acontecendo na vida dela, tão grave, e foi gerando a somatização da doença real nela. Né? Ela estava com uma exatamente. infecção porque, na verdade, ela não queria ter relação sexual com o marido desse jeito. E aí, como ela não sabia dizer não, o corpo dela estava manifestando uma doença.
o corpo dela estava dizendo não. O Mas, ao corpo. mesmo tempo, ela tinha uma verbalização de uma pequena compreensão. Ele nunca quer estar comigo, eu sempre tenho que estar aqui Aham, uma personagem, né? Mas como é exato. difícil aceitar isso, né? O quanto isso também não impacta, não impactava a autoestima dela. Por que ele nunca quer estar comigo? Né? Então, para A não maneira que perder ela esse tinha. homem, eu Isso. vou me sujeitar a esses papéis que ele está me propondo. Exatamente. Exatamente. E aí é uma confirmação de crença, né? Então, todas as vezes que ela se vestia com o papel que ele estava esperando, ela estava reforçando para ela, talvez, que ela não era mesmo boa o suficiente, né? E que ele não queria mesmo estar com ela. E Uhum. aí vem uma queda da autoestima e, ao mesmo tempo, eu tenho que agradar esse homem para ficar com ele, né? É E isso desse traz um jeito. sofrimento gigante para essa mulher ou para esse homem que sujeita a esse papel, né? Uhum. E eu falo assim, às vezes, né, quando às vezes eu dou essa mulher como exemplo, as pessoas falam assim, mas que mulher boba, eu não aceitaria um negócio desse. Gente, isso daí acontece não é com gente ignorante que eu falo, é gente estudada, que tem faculdade, é gente que tem. Só que a questão psicológica está tão fragilizada que a pessoa não sabe dizer não. Exatamente. E assim, é muito sutil o que vai acontecendo também, né, Rafa? A pessoa não vai, às vezes, nem percebendo, e às vezes tem outras pessoas ao redor que tentam alertar, um amigo, uma família, e ela não consegue ver, né, Uhum. entender que isso possa estar acontecendo com ela, né? Então é uma dificuldade mesmo de compreender que ela está nesse relacionamento e que ela precisa sair disso, né, de aceitar isso. É uma confirmação da crença mesmo que a gente pode pensar, né? É de uma forma Uhum. inconsciente, ela não está escolhendo estar ali. E como é difícil também, porque de certa forma existe uma dependência emocional, como a gente citou anteriormente, né? Então eu preciso dessa Uhum. pessoa para ser feliz, eu não vou conseguir encontrar outra pessoa, como eu vou sair desse relacionamento, né? Eu tenho que ficar com ele mesmo. Assim como a gente pensa em amigos também, eu tenho que ter esse amigo porque ele é meu único amigo, então tem que ficar com ele, eu preciso dessa amizade, né? Assim como do trabalho também, eu preciso desse trabalho, eu preciso pagar minhas contas, eu não estou conseguindo nem desempenhar essa função, que dirá arrumar um trabalho melhor que esse, né? Uhum. Então, esses são pensamentos sabotadores que acabam mantendo a pessoa nessa situação. Essa questão das amizades também, eu falo, é muito. Eu acho que ela acontece muito na época da adolescência, né? Essa Sim. questão de você. Acho que todo adolescente, né? Nós também passamos por essa fase. A gente busca estar num grupo. É. E às vezes, para a gente se encaixar em um determinado grupo, a gente se sujeita a tudo, inclusive em relacionamentos tóxicos de amizade. Exatamente. Aí vem, eu preciso pertencer a esse grupo. Então, eu vou me vestir assim, que é como ele se veste. Eu não gosto muito, mas eu vou. Então, eu Uhum. vou naquele lugar, não gosto muito, mas eu vou. E aí que entra, né, nessa perca de identidade, porque chega uma hora que a pessoa ela se olha, ela não se reconhece mais. Eu acho que eu não sou mais eu. Eu sou eu que namoro essa pessoa. Uhum. Ou eu sou a amiga da fulana, mas eu não sou eu. Né? Uhum. Então ela acaba perdendo essa identidade, não sabendo direito mais quem ela é, ou do que ela gosta, ou do que ela pode fazer, ou do que ela pode falar, a hora que ela pode falar. Então ela vai perdendo essa espontaneidade, né? E isso é uma coisa muito preciosa, né? É você não Sim. poder ser você quando você tá com outro. Então o que que tem de errado aí? Uhum. Né? Até Isso tira a porque paz. Até porque vai chegar uma hora que a vida vai levar a gente para caminhos diferentes. E se eu não sei caminhar sozinha, eu só sei andar na sombra do outro, é onde eu acho que depois chega uma hora que dá aquela crise existencial, porque você É, viveu tanto a vida do outro que você não consegue se identificar mais o que você vai fazer, né? exatamente. Isso mesmo, uma dificuldade de falar não também, né? Eu não quero fazer isso hoje, ou eu não aceito isso, pontuar suas decisões, o que você acredita, né? Então a gente vê que uma pessoa, ela é um pouco insegura, né? Porque ela acha que ela tem sempre que estar pautada no desejo do outro, esquece os seus próprios desejos, né?
E aí depois ela tem uma dificuldade de reconhecer isso, né? Reconhecer quais são os meus desejos, para que lado eu quero caminhar, o que eu quero fazer da minha vida, né? Então, quando a gente pensa nesse relacionamento tóxico, a gente tem que pensar também o que você vê como uma amizade saudável, o que você entende por um amor saudável, né? Então tem todas essas questões que são importantes aí para a pessoa refletir. Porque como você mesmo disse, às vezes a pessoa tá achando normal. Não, eu acho que um primeiro emprego é assim mesmo. Eu acho Uhum. que a minha amiga me ama muito, ou meu amigo me ama muito, por isso que ele está se comportando assim, e assim também no relacionamento amoroso. Maiara, e baseado nisso, qual que seria o momento de buscar ajuda? Como é que a pessoa sai dessa formatação de relacionamento? Quem que ela deve procurar? Qual que é o momento de procurar? Ou quem já está há muito tempo, né, romantizando isso e, né, aqui ouvindo o que a gente está falando, assim, como que a pessoa deve agir para tentar sair desse ciclo vicioso aí de toxicidade? Então, Rafa, é difícil, né? A gente sair Uhum. disso. É, que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender, de perceber. Então, os primeiros passos é a gente perceber. Quando essa pessoa começa a perceber que algo não está bom nesse relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, seja de trabalho, eu não estou me sentindo bem, eu estou percebendo que eu não estou mais me encontrando em mim mesmo, né? Entender, né, o que é um relacionamento tóxico, entender o que é um relacionamento saudável. Acho que isso está indo contra o que eu tenho buscado para mim. E a parte que é um pouco difícil é aceitar. Nossa, eu realmente estou vivendo isso. Né? Então a gente tem que tomar cuidado também, porque ninguém é perfeito, as pessoas erram, né? Então, um ciúme excessivo ali pode ser um erro daquela pessoa, ela está passando por um momento difícil, mas a persistência disso que tá dizendo algo para nós, né? Então, primeiro passo é perceber, né? Realmente, eu acho que eu tô. Entender isso, que é um relacionamento tóxico, então. Eu vou verificar como eu estou me sentindo nesse relacionamento e aceitar, eu realmente estou, né? O que a gente indica muito é a busca de uma terapia. Né? Porque nesse momento você vai se conhecer e entender também o que me fez entrar nesse relacionamento, o que me fez permanecer nesse relacionamento, né? Entender quem você é, o que você está procurando, as metas de vida, o que você está procurando também de uma amizade, ou de um trabalho, ou de um relacionamento amoroso, o que você quer construir de futuro com essa pessoa, né? Então, assim, a terapia é fundamental, justamente porque a gente consegue desconstruir essas crenças, né? De onde que tem vindo é, esse pensamento que eu não sou boa o suficiente. Então foi ele que me trouxe até aqui, não só ele, mas outros também, né? Será que Uhum. eu acho que eu não estou tendo valor, né? Ou que eu não mereço alguma coisa? Porque o relacionamento tóxico acaba trazendo isso, né? Você não Sim. merece muito, mas eu tô aqui para te dar algumas coisas, né? Então você tem que aceitar, porque não vai ter nada melhor. Então a gente acaba vendo muito isso. Então esse processo de terapia é muito importante, né? Até para a pessoa ela conseguir aceitar mesmo, né? E ver o que ela vai fazer com isso, né? Ver Mas como ela vai eu, sair. eu falo que a questão da terapia eu considero tão importante, porque acho que você vai me concordar comigo nesse sentido. Tem gente que vive tanto no relacionamento tóxico que quando ela vai para um relacionamento bom, saudável, ela não se sente bem. É, Ela acha que o outro está com falsidade, ou ela acha assim, ai, fulano não gosta de mim, porque exatamente. ele nem me liga, ele nem me manda mensagem. Ai, essa amiga agora, a gente é amiga, mas ela é meio fria, ela é meio estranha, ela é meio seca. Ou, nossa, que esse patrão meu, eu acho que ele, sei lá, ele é meio estranho, porque ele está me tratando muito bem, deve estar querendo alguma coisa. É muito comum a pessoa que viveu um período muito grande de toxicidade estranhar a normalidade, o que é correto, e muitas vezes essa pessoa se torna tóxica para outra, porque ela não aceita que não precisa ficar ligando de 5 em 5 minutos. Aí ela começa a ligar.
né? Ela Exatamente. não aceita que, não, que dá para separar as amizades, que dá para cada um ter sua vida pessoal. Ela começa a apurrinhar o outro. Eu falo assim, às vezes aquela pessoa que foi agredida com toxicidade, ela, quando vai para um relacionamento normal, ela se torna tóxica também. Se ela não procurar uma terapia, ela sempre vai cair nesse ciclo vicioso. Exatamente, porque ela precisa entender, né, o que a levou a estar nesse relacionamento tóxico e também entender o que é um relacionamento saudável, né? Como você disse, Uhum. muitos estranham, nossa, mas tá bom demais para ser verdade. Que hora que ele ou ela vai mudar comigo, né? Ou acho que não gosta muito de mim porque não me liga toda hora, ou não liga para sair com as minhas amigas. Né? Então começa a vir com essas dúvidas, que também mexe com a autoestima, né? E acaba trazendo de novo, tá vendo? Eu não sou boa o suficiente, né? Então a gente precisa mesmo trabalhar e desconstruir essas crenças, justamente para a pessoa entender, né, o que é um relacionamento saudável, porque a princípio ela tá tão acostumada a viver sufocada que quando ela pode respirar, ela acha que tá bom demais para ser verdade, Uhum. né? E aí começa a se sabotar nesse sentido mesmo. Ah, então agora eu vou ver o que ele tá fazendo e vou ligar, porque era comum ligar a todo momento ou ficar cobrando, né? Então ela Uhum. sente falta dessa cobrança e pode sim começar a cobrar muito o outro, sufocar o outro. E aí sabota novamente um relacionamento. Um relacionamento. Né? Eu falo assim, acho que terapia todo mundo tinha que fazer, É muito porque todo mundo importante. tem conflitos pessoais Sim, e voltado para relacionamento. Eu sempre tive uma máxima que amor não sustenta nenhum tipo de relacionamento se não tiver respeito. sim, Eu acho que quando o respeito pelo outro, né, ou o respeito do outro não te é suficiente, é momento de falar, peraí, vamos parar, vamos conversar, né? Porque se você não tem a sua personalidade respeitada, se você não tem as suas qualidades e os seus defeitos respeitados, é porque tem algum problema com esse relacionamento. Então eu falo assim, por mais que você ame, se não existe respeito da parte do outro, esse relacionamento não vai para frente. exatamente. A gente precisa respeitar a individualidade do outro, né? Saber que antes de ser um casal, ou quando a gente pensa também em amizade, aquela pessoa ela é um indivíduo que já tinha uma vida antes, né? Ela Sim. tem as coisas que ela gosta de fazer. A gente precisa ter um tempo nosso, um tempo sozinho, um tempo com os amigos, né? Então todos nós temos a nossa individualidade e ela deve ser respeitada. Ninguém é perfeito, né? Mas a gente consegue lidar através do diálogo e do respeito com as diferenças do outro e chegar a um dominador comum, a um equilíbrio, né? Então, o que a gente pode Uhum. fazer para solucionar isso? Né? Então, isso é muito importante também, esse diálogo. E a gente vê que falta um pouco atualmente, né? Então, a gente precisa trabalhar para isso. Então, a terapia é muito importante, né? Eu sou suspeita para falar, mas quem que não tem uma questão que ficou marcada, né? Quem que não tem uma situação que é difícil de digerir, de lidar, né? Então, a gente tem os nossos momentos de dificuldade, de ficar refletindo sobre a gente mesmo. Então, a gente precisa, sim, se conhecer, entender os nossos limites, entender o que a gente precisa, o que a gente merece e aonde a gente quer seguir, o que a gente está buscando, tanto em amizade, quanto em trabalho, quanto em relacionamento, né? A partir do momento que a gente sabe o que a gente está buscando, a gente entende o que a gente não precisa, o que a gente não deve aceitar. Isso daí. Então fica aí a nossa dica, né? Eu falo, eu sou suspeita para falar, porque eu acho que a terapia ela faz mais bem para a gente, né? Quando a gente está. Sim, Esse processo de autoconhecimento ele é muito importante, porque eu acho que na terapia a gente aprende a se respeitar. sim, Eu acho que é o grande pulo do gato é quando a gente aprende a se respeitar e na terapia a gente consegue ver isso. E aí a gente consegue exigir respeito dos outros e também respeitar a individualidade das outras pessoas, né? Então, exatamente. fica aí a nossa dica que realmente eu acho que terapia, para poder estar lidando com esses conflitos, é de suma importância,
né? E deixo aí mais uma vez reforço para que se de alguma forma você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, o pessoal que está ouvindo se identificou com alguma coisa, não deixe de buscar ajuda, não deixe, se você ficou com uma dúvida, uma pulguinha atrás da orelha, procure ajuda, né? Procure um psicólogo, uma psicóloga, pelo menos para você tirar isso da cabeça, né? Para falar Uhum. assim, não, eu fui lá, eu estou fazendo minha terapia e está tudo bem, né? Ou não, sabe? Eu realmente preciso melhorar. Mas eu acho que é muito válido, né? Exatamente. Então, que as pessoas, né, possam procurar se conhecer mais, respeitar os seus limites, né? E a terapia é muito importante para isso, porque é um espaço nosso, né? A gente tem uma vida tão corrida, a gente tem uma vida assim que a gente tá sempre em cima da hora, sempre fazendo alguma coisa, e às vezes falta um espaço nosso para a gente se olhar, para a gente se ver, para a gente se entender, para a gente se conhecer, né? Entender que a gente tem fragilidades, entender que a gente tem defeitos, né? Mas que é muito importante. Vou ver aqui que apareceu uma pergunta. Quando a pessoa percebe que ela ativa a relação tóxica e quer melhorar, qual é o primeiro passo? Ah, tá. Você, você conseguiu ler aí, Maia? Conseguir. Ele acha que ele quer dizer assim, quando eu percebo que é o meu parceiro que é tóxico, é isso? Não, acho que ele quis dizer assim, se eu for a pessoa tóxica da relação. Aham. Ah, então, a pessoa tóxica também precisa de ajuda, né? Porque isso também quando a gente pensa na pessoa tóxica, ela também tem uma insegurança, ela também tem um medo. Então, o que que aconteceu com essa pessoa que ela tem que guardar você dentro de uma caixinha para ninguém ter acesso a você? Então, ela também tem as crenças dela negativas. Acho que aquela pessoa vai ser melhor que eu. A qualquer momento eu posso ser trocado. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai limitar a pessoa que está com ela para que ela não tenha contato, para que as pessoas não possam, de certa forma, abrir os olhos dela, digamos assim. Olha, você está num relacionamento tóxico, você merece coisa melhor, né? Então, essa pessoa tem muito medo de perder o outro, né? Então, ela também tem que tratar isso com ela, porque essas crenças, quando elas foram construídas, por que que você está achando que o tempo todo você pode ser deixado, a pessoa pode te deixar, né? A pessoa pode te abandonar. E sempre vai ter alguém mais interessante. Então, por isso que ela tem essa questão da desconfiança muito ativa, né? Então, ela também precisa muito de ajuda, com certeza. Porque ela também, a pessoa tóxica, dependendo, quando ela é uma agressora, ela tem dificuldade de lidar com seus impulsos de raiva também, né? Então, o que Uhum. que essa criança viu quando ela era pequena? Essa pessoa viu quando era criança, que fez ela associar que a agressividade anda junto com o amor, né? Então, por que essa agressividade, ela simboliza ou ela se identifica com um amor, né? Então, Eu ela falo também assim, precisa. tanto o agressor, né, o tóxico, quanto a pessoa que sofre, ele passou por um processo de influência que pode ter acontecido na infância ou não, né? Eu vejo Exatamente. assim às vezes a pessoa ela é tóxica num relacionamento, pensando em relacionamento, às vezes aquela pessoa já foi traída, ela Uhum. já foi machucada, e aí ela assume uma postura de defesa sempre. A Sim, pessoa fala assim, eu já fui tão machucado que agora eu vou me defender e vou atacar. Porque a pessoa vem exatamente. num processo assim. E vejo também, Mayara, que a pessoa que é tóxica, muitas vezes, veio dos excessos de cobrança quando ainda era criança, né? Porque eu também já tive pacientes aqui que ficava com essa insistência com a namorada, porque na família todo mundo falava: se você não fizer isso, você vai perder ela. Se você não agir assim, porque mulher a gente trata assim, vem muito do pensamento machista. Sim, Mulher a gente trata assim, com rédea curta, que não sei o quê, não sei o quê. E aí a pessoa aprendeu a desenvolver um relacionamento tóxico, porque lá na infância ele aprendeu que o homem tinha que agir daquela tal forma, porque senão a mulher ia aprontar. Então, exatamente. assim, né, dei aqui dois exemplos bem vagos, mas é que nem você falou, tanto um quanto o outro precisa de tratamento, com certeza. Com certeza, né? Porque a pessoa que é tóxica, ela também sofre, né? Porque tudo Uhum. é ameaça.
É, né? Ela vai sair com as amigas, quem que vai estar naquele bar? E se tiver alguém mais interessante? E se ela fizer? Então ela fica com esse fluxo de pensamento que também causa angústia, causa sofrimento, né? Então ela também precisa de ajuda para poder entender as suas crenças, os seus valores, as suas qualidades, e entender que a gente escolhe ficar ao lado daquela pessoa, tanto de amizade, né, quanto também de relação amorosa, é uma escolha. Toda relação é uma escolha, não é uma obrigação. E nem tem que ser, sim, é né? A isso gente mesmo. escolhe ficar. Então, essa pessoa também precisa muito de ajuda. Tanto uma contra a outra, né? É isso mesmo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Maiara? Pessoal que está acompanhando, se tiver, aproveita que a Maiara está afiada. Vou tentar sanar todas as dúvidas. Acho que o pessoal vai escrevendo, mas eu falo assim, a questão da terapia, ela é realmente importante, porque existe também, no caso, às vezes a pessoa que é tóxica, ela já vem de um comportamento muito narcisista, né? Ela precisa de admiradores, ela precisa manter o harém ali, né? No caso, de Sim, ser admirado, de ter o controle das coisas. Então, assim, mas tudo isso tem tratamento, né? Tudo isso, quando tudo tem. identificado, tem tratamento. Exatamente. Pode ser desconstruído esses comportamentos, essa percepção de mundo, né? Do eu estou sempre sendo ameaçado, ou eu não sou bom o suficiente, né? Então a gente trata essas crenças e essa percepção na terapia, essa desconstrução também, né? Dessa visão de si mesmo e do outro, né? Uhum. Bom, acho que aqui não apareceu nenhuma pergunta mais. Não. É, Por mas acho que a gente nada. respondeu. Maiara, eu queria te agradecer demais da conta de novo, tá? Por esse bate-papo aqui. Acho que foi super útil, é o que a gente conversou aqui hoje. Enfim, assim, gratidão por você separar esse tempinho, para a gente bater esse papo. Obrigado pelo pessoal que foi entrando, foi participando. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre, já é uma terapia. É, com Quanto mais a certeza. gente falar sobre assuntos importantes como esse, já é o início de uma terapia, né? Porque aí a pessoa vê que não, que para você também tem solução, né? A gente Exatamente. não fica pensando assim, eu nasci, não fica com síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, eu vou morrer assim. É, Ninguém precisa morrer do jeito que nasceu. A gente vai evoluindo, melhorando todos os dias, né? Então, assim, muito, muito, muito obrigada pelo carinho, pela sua presença. Eu vou deixar essa live salva aqui no Instagram, vou jogar no YouTube também, o tá bom. pessoal que rever, tá? Então, aí fica meu beijinho e passo a palavra para você despedir da galera. Rafa, eu que agradeço. Foi realmente muito bom a gente fazer essa troca, né? Acho que esse tema é muito importante, né? E tem que ser abordado mesmo. Eu agradeço muito você pelo convite, foi maravilhoso participar desse mês que é tão importante, que é o mês da mulher, mas que a gente também possa ter atingido os homens que passam por isso, né? E precisa também de ajuda aí, e que as pessoas possam buscar mais terapia. Eu acho que quando a gente vai abordando esses assuntos, a gente vai percebendo, vai desmistificando a imagem que às vezes algumas pessoas ainda têm, né? Que a terapia Uhum. é sinal de fraqueza, ou é para as pessoas é, que não estão bem emocionalmente, são loucas, nesse sentido assim. E na verdade não é isso, né? A terapia é um autoconhecimento, é para todo mundo, né? Todos nós precisamos de um momento que seja nosso, ninguém é perfeito, né? Então a gente precisa aprender a lidar, às vezes, até com os nossos próprios defeitos, né? E a se Sim, cobrar menos, e a entender os nossos limites. Então, agradeço muito por ter participado desse momento com você. Agradeço muito todo mundo que pôde assistir, que esteve presente, que contribuiu aí para nossa live, que fez pergunta, né? Foi tudo maravilhoso. Eu me sinto lisonjeada pelo convite, Rafa, e agradeço mais uma vez por essa oportunidade. eu que agradeço. E fica aí, se o pessoal tiver mais sugestões de lives, vamos fazer outras. Essa foi a Sim, primeira da minha área, mas eu acho aí que a gente vai ter oportunidade de fazer várias outras. Então, assim, meu muito obrigada.
Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe toda a mulherada que entrou, que vai assistir, e que vocês realmente assim tenham um mês super abençoado esse mês de março, que é o mês da mulher, mas entendendo que todos os meses, todos os dias devem ser vividos assim de uma forma plena, de uma forma bonita, de uma forma leve, né, de uma forma abençoada. Isso mesmo. E os homens que assistiram também podem compartilhar com suas mulheres e amigas e família. Então, de parabéns os homens que vieram assistir, viu? É mesmo, eles foram maravilhosos. Lembrando Isso que a aí. live também a gente não falou só de mulheres que passam por relacionamento tóxico, mas por homens também, né? Então é tanto Sim, um quanto o outro. isso daí. Gente, fiquem com Deus, Deus abençoe, tenha uma boa noite, viu? Muito, muito, muito obrigada. Gratidão pela presença de vocês aí. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Falou, beijão. Tchauzinho. Tchau.